minha tentativa hoje é buscar informações que possam contar de forma resumida, através de certos personagens, a história da França. Minha pretensão não é uma história acabada, pronta, mas instigá-los a pensar comigo. Pensar no ensino de história não é proibido. Como diria Antônio Gramsci, todo homem é um filósofo, tem a capacidade de pensar. Só que alguns são profissionais, ganham para isso. Vamos começar com Joana d'Arc, uma mocinha estranha, responsável pelo início da unificação da França como Estado Nacional, tidos por muitos como uma heroína. Veio da cidade ou do vilarejo Domremy, na região de Lorraine. Ela ouvia vozes, conversava com santos. Aliás, numa época que todo mundo passava fome, dificuldades, necessidades, ouvir vozes já não era uma coisa tão estranha assim. Mas chamou a atenção que essas vozes eram como treinadores de futebol. Faça isso, faça aquilo e a França vai se unificar. E ela foi em busca do Delfim francês, do príncipe francês, para pedir um exército, e foi dado um exército, uma camponesa. Foi combater os ingleses que tinham invadido a região da França, reivindicavam legitimidade nessa invasão, não só pela força das armas, como por herança. Ela combateu os bourguignons, que eram franceses, mas resistiam ao processo de unificação. As pessoas diziam: ela é bruxa, vindo vozes, bruxa. Até que ela foi capturada pelos próprios franceses. Né? Tem aquela passagem que ela entra no castelo e daí tem um sujeito no lugar do rei da França e ela vai e os santos assopram. Não, não é esse. Ele tá ali, ó. Ela vai lá e ele... Mas não ficou tão... Porque nas primeiras oportunidades ele traiu a jovem adolescente. O fato, ela se vestia como um homem. Mas imagine você, uma adolescente no meio de soldados, só habituados com soldados. Seria um estrago se ela não se vestisse como um homem. Foi providencial ela fazer isso. E ela acabou sendo condenada, entregue pelos próprios franceses, os bourguignons, e foi queimada na fogueira, depois de um longo julgamento. Queimada pelos ingleses. E ela passou muita gente no fio da espada, mas no século XX, nos anos 20, ela foi considerada uma santa e canonizada. A Santa Joana. É uma figura interessante da história francesa. Requer mais estudos levados a sério. Então vamos a uma outra figura muito importante, a Maria Antonieta. Dizem que pouco antes da Revolução Francesa vieram até a Maria Antonieta, rainha da França. O povo está passando fome, rainha. E ela falou: já que estão com fome, não tem pão, que comam um bolo. E foi atribuída essa frase a Maria Antonieta. Na verdade, essa frase foi dita por Jean-Jacques Rousseau no seu livro Confissões, 2 volumes. E diz que uma princesa havia dito isso quando inquirida pela falta de pão. Só que Jean-Jacques Rousseau é bem anterior a Maria Antonieta. Então, ela não poderia ter dito isso.
Ela não era nem nascida. Ela não era nem uma esperminha. Certo? Então, essa frase não tem chance. Vamos ao Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele era uma figura, um filósofo do século XVIII, teve influências do seu pensamento na Revolução Francesa. Ele gostava muito da natureza, mas da humanidade não era essas coisas. Dizendo que ele foi um... Voltaire que dizia que ele foi um péssimo pai, que ele vendia os filhos. A história não é bem essa, não. Na verdade, era comum um pai solteiro, para dar condições de sobrevivência aos filhos, a dar os filhos. Então isso era comum. E Rousseau não foi diferente. Ele fazia filho pra caramba, se não me engano, ele tinha 5 filhos e dava os filhos. Certo? Era um encrenqueiro de primeira, encrencou com Diderot, encrencou com Voltaire. A questão do contrato social, dizem que ele deu uma olhadinha numa outra obra que o inspirou, né? A mesma coisa ele fez com A Origem da Desigualdade entre os Homens, que muitos atribuem conhecimento que ele tinha aqui do Brasil. Voilà.